O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A vocês que aqui estão no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, sejam bem-vindos. Hoje está um dia um pouquinho mais quente. Possam aproveitar bastante essa manhã. Você que nos acompanha pela TV Horizonte, pela Rádio América e também pelo nosso canal no YouTube Mãe Piedade. Que Deus abençoe sua vida e lembrando que nós só podemos chegar à sua casa por causa que a família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade é quem nos dá condições para isso. Convidamos, inclusive, você que nos acompanha e não está na família dos devotos a vir para essa família, porque uma coisa bem simples, para chegarmos até você, alguns serviços precisam ser pagos. Então, contamos com a sua adesão e sua generosidade. E agradecemos a fidelidade daqueles que, mês a mês, nos dão condições de chegarmos a tantas pessoas. Leitura do livro do Gênesis, capítulo 41. O livro do Gênesis ele tem uma mudança drástica, onde uma pessoa passa a ser a protagonista. José. José é conhecido como José do Egito. E José é um estereótipo, melhor, a palavra não seria mais adequada, ele é um modelo de alguém que simboliza um sábio no contexto egípcio. Um homem que estava lá embaixo na sociedade, tendo sido escravo, e começa pelo seu modo de viver, interpretações, articulações, se torna um grande administrador. E ele é o administrador responsável por alimentar não só o Egito, mas, segundo a narrativa bíblica, boa parte dos povos que estão ao seu redor. É um homem que adquire tanto poder, segundo a narrativa bíblica, que poderia fazer da vida de outros um inferno. Ele poderia fazer jus a uma linha de reflexão dentro da filosofia do existencialismo, de um homem muito bonito, inteligente, com olhar muito certeiro, Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre vai dizer que o outro é um inferno. A pessoa que está à minha frente é um inferno. Ele poderia fazer jus a isso. Porque de uma maneira bem simples, muito simples. Seus irmãos o vendem e queriam matá-lo. Se torna escravo e ali começam vários caminhos de sofrimento.
Porém, ele também pode fazer jus a um outro que diz o seguinte: não importa o que fazem conosco, o que importa é o que a gente vai fazer com isso. A pessoa pode me cuspir, pode me maltratar, pode me desrespeitar. O que eu vou fazer com isso? Qual o modo com que eu vou reagir a isso? Qual o modo com que eu vou viver os dias após isso? Porque oferecer o que há de pior para nós, todo mundo é capaz de fazer. E nós somos capazes de fazer aos outros. Pois bem, José é esse exemplo simples de alguém que experimenta coisas extremamente ruins, mas que ao longo de sua história constrói algo tão forte que pode inclusive fazer mal àqueles que o fizeram mal. Mas no fim da história e no fim das contas, ele se torna sinal de salvação para quem está ao seu redor, como José para o Egito, para os povos que estão ao redor do Egito e inclusive para os primeiros que o rejeitaram, seus irmãos. É uma imagem maravilhosa. E é um soco no estômago de quem levar a sério escutar a palavra. Porque vai exatamente na contramão do que somos levados a pensar atualmente. O contexto no qual, onde a perspectiva de ascese, aquela perspectiva de procurar tirar o melhor de si todos os dias, mesmo que seja difícil. Aquele exercício de, ainda que não encontre um motivo para olhar para qualquer outra pessoa com o mínimo de compaixão, se esforçar para tirar o que tem de melhor. Tirar o que tem de melhor de si. Esse é o exemplo da sabedoria no contexto egípcio. E ele assim o faz. É claro que a narrativa tem grandes e fabulosas nuances. Mas sabem o que é importante e por que eu estou dando esse tom? Porque à medida que nós encontramos Mateus capítulo 10, versículo 1 a 7, onde Jesus, após enviar os seus discípulos que viram várias outras circunstâncias aonde o seu Senhor possa ter sido rejeitado, aonde o seu Senhor possa ter sido acolhido, aonde viu o que Jesus propõe, porque aqui no capítulo 10 ele já está dando as nuances de qual é o seu caminho, justamente daquele que vai receber o que há de pior e vai oferecer o que há de melhor. Ele envia os seus discípulos para a missão e os nomeia aqueles que terão como principal vocação anunciar o reino de Deus está próximo. E o reino de Deus, o reino dos céus, ou melhor, eu prefiro a tradução, me parece que de Schnakenburg, que vai dizer o reinado de Deus está próximo. Porque mais do que o reino, que significa um lugar, ele busca e apresenta aquilo que é o sentido próprio dessa expressão. O meu rei é outro, que não está nesse lugar onde eu estou, e por isso, porque ele é o meu rei, a palavra dele é que me conduz, o reinado de Deus está próximo. E estes homens que são nomeados são chamados a mostrar o reinado de Deus aos outros. E como mostraremos o reinado de Deus, a vontade de Deus, se nós formos capazes de fazer da nossa história um inferno para a vida dos outros? Mesmo que seja pelo cunho mais
deixe-me usar bem uma expressão adequada, porque senão vão interpretar isso equivocadamente, aí depois eu vou estar nas redes aí. Deixa eu deixar claro, porque agora a gente tem que tomar cuidado muito no que fala, sempre teve. Não será meramente pelas citações ou pelas meras apresentações de todas as regras quaisquer que nós ajudaremos os outros a entenderem o reinado de Deus. Não será por isso. Será pela capacidade de demonstrarmos a sabedoria de nosso Deus que age em nós e faz com que não façamos da vida dos outros um inferno, ou por aquilo que falamos, ou por aquilo que fazemos, ou por aquilo que concebemos, mas que possamos mostrar aos outros aquilo que o Senhor disse. Se te oferecerem o pior, não se iguale a eles, ofereça o melhor. Isso é dar a outra face. E sempre temos a opção de escolha, né? Todo mundo pode escolher ser algo melhor ou nos igualarmos àqueles que são capazes de nos enxergar como enxergaram a José. Uma pessoa que tem alguns dotes, que é tido como preferido e que merece o nosso desprezo. O Senhor enviou seus discípulos para algo maior. E aí eu digo, ajudar os outros a se encontrarem com aquele que é o verdadeiro céu, aquele que tem a palavra que ressignifica a nossa história, aquele que é a sabedoria e que por um acaso faz a mesma coisa que José, recebe o pior de todos e oferece o melhor para todos. Como são seus dias? O tirar o melhor de si ou se igualar àqueles que oferecem o mínimo?